Vereador Adson Souza, hoje a CPI dos áudios teve um novo desdobramento, que o senhor anunciou na tribuna durante seu pronunciamento, que foi o pedido do Geraldo Passos de ser retirado da CPI, ou então que a CPI seja suspensa devido à sua presença entre os membros da CPI. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Realmente me assustou, né? Uma pessoa que lida com imprensa, um blogueiro que está sendo investigado, e ele protocolou nessa casa um pedido de suspensão do CPI. Eu acho que ele fez isso até por ignorância, porque se você conhecesse o regimento interno e a lei orgânica, ele vai ver no regimento interno que o único que tem presença constante e permanente na CPI sou eu, que eu sou vereador requerente. Agora, quando ele faz esse pedido, por exemplo, de tentar paralisar a CPI, ou na segunda hipótese, pedir para que o vereador seja excluído da CPI, isso chega a ser ridículo. Isso chega a ser ridículo. Isso são peças que vai só acrescentando durante o processo, seu julgamento de valores do que vai acontecer, mas isso mostra um despreparo desse cidadão que, por exemplo, nós já estamos aí, nós já estamos em um processo litigioso desde dezembro. Essa semana nós vamos ter várias audiências. Agora não é ele escrever e eu falar. Vai ter um árbitro, um juiz, só para resolver nossos conflitos. Agora, eu como vereador, por exemplo, com 4 mandatos, muito me assusta uma pessoa que não conhece, né, chegar e pedir para suspender uma CPI. Né? A CPI, o povo de Divinópolis, o que é a CPI? Através da democracia representativa, através dos vereadores que representam a população, eles estão lá na CPI. Nós não estamos condenando A e nem B. Nós não estamos condenando A nem B. Está no processo de investigação. Está no processo de investigação. Eu, por exemplo, em dezembro, eu fui acusado. Eu ganhei já a sentença. Então, quando você tem um conflito, você bate no judiciário. Ali vai ter um árbitro isento para julgar o conflito daqueles que estão vivendo na estrutura cultural do conflito. Então, eu acho, por exemplo, assim, para mim é uma decepção. Eu nunca vi isso. A imprensa de Divinópolis é uma imprensa boa, uma imprensa investigativa, que vai no fato social. O que eu acho que pode, assim, de uma forma sintetizar, esse homem está envergonhando a imprensa de Divinópolis. E a defesa dele alega que o senhor e ele são desafetos públicos, isso todo mundo sabe, já acontecia há algum tempo e é algo que se intensificou bastante a partir de dezembro do ano passado. Mas o que o senhor acha então de ter numa CPI, né, que é uma comissão que se propõe a investigar, ter uma pessoa que vai investigar, como é o caso do senhor nessa CPI, e que tem esse desafeto público? Esse seu desafeto pelo Geraldo vai afetar na sua decisão ao julgar, ao dar o parecer final da CPI? Deixa eu te falar, eu não sou desafeto dele. Ele que cria isso na cabeça dele, sabe, Ricardo? Ele cria isso na cabeça dele quando eu sou desafeto. Não é eu que vou julgar ele. Então, Ricardo, tem um processo, comissão parlamentar de inquérito. Esse relatório vai ser montado. Esse relatório será no plenário. Ele será aprovado ou rejeitado. Então, ele está assim tão preocupado que ele fala que eu vou julgar ele. Eu não vou julgar, não. Eu vou inquirir ele, eu vou investigar ele, eu vou fazer perguntas a ele. Então, eu não vou julgar ele, não. Então, por exemplo, se eu perguntar em um determinado fato social que está em tela, o fato, se eu me comover, tá aí, mesmo está morta. Mas se cair em contradição, igual o depoimento, hoje eu estava vendo na imprensa, todo o fator psicossocial das mídias. Ontem, o que a senhora Raquel e o senhor Roberto fez foi contradição uma atrás da outra. Então, por exemplo, assim, eu não vou julgá-lo. Então, ele está assim tão mal preparado emocionalmente. Isso começou de 21 de dezembro, que ele começou por causa de uma posição política. Uma posição ideológica que você tem, nós todos temos. Agora, nós temos que ver com urbanidade. Você fazer uma pergunta, uma pessoa, você tem que fazer com elegância, e eu tenho que responder com elegância e com verdade e transparência. Você não pode chegar, é tanto um hábito do outro, não buscar a respeitabilidade e a urbanidade. Mas eu não vou julgá-lo, não. Ele está tão mal preparado, ele está tão ansioso, ele está muito preocupado, porque ele sabe alguns sinais. Agora, isso é um fato.
vários processos, tudo que ele escreveu contra a minha pessoa, eu nunca, Ricardo, entrei com uma ação contra o jornalista nenhum. Esse ano, de dezembro para cá, estão 14 ações, são 13, se não me falha a memória, aliás, 11 contra uma pessoa e 3 contra outra. Mas porque chega a raia do impossível. Uma pessoa falsificar uma ocorrência policial. Você está, por exemplo, numa férias em São Sebastião, a polícia te chamar e perguntando o que você vê o trem se gelar, você mostra assim, mas lá tem olho vivo, tem tudo, depois vários advogados procuram para tentar. Não, não é assim. A coisa não pode ser assim. Se eu fazer um trem errado, eu acho que a imprensa tem que fazer. Vocês como jornalista, você sabe muito bem, tem um grande sociólogo, jornalista, filósofo, que chama Emílio do Carme, quando ele fala que é fato social. É isso. Certo. Em relação à CPI, nós temos aqui um impasse jurídico, em que uma das partes, né, alega que uma das pessoas que trabalham na apuração é comprometida. Não tem impasse jurídico. Não pode. O senhor já consultou o jurídico da Câmara para verificar sobre isso? Eu acho que, por exemplo, assim, quem faz o jornalismo, você devia procurar o procurador. Sim, eu já conversei com ele hoje. Eu tenho certeza que ele falou com você que não tem fundamento. Que tem aspectos que abrem, que permitem a sua presença na comissão. Porque eu sou o vereador requerente. O vereador requerente fará, é imperativo, parte da comissão. Ele até não gostaria de me ver na comissão, porque eu tenho um espírito inquisitor. Eu estou estudando esse processo. Eu estou estudando isso. O que fazer? Você pode ver, por exemplo, assim, eu nada tenho que fazer umas 80 perguntas para ele. Então, você não cair em contradição, se ele provar. Ontem, por exemplo, você esteve participando, vocês estiveram tudo aqui, eu assustei com a contradição da secretária de administração. Para mim, complicou mais a coisa. Então, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que não conhece, assina um decreto, não tem um pré-requisito, não faz exame médico, as leis todas que eu perguntei, então é complicado. Mas não tem impasse jurídico, não. Eu tenho toda a convicção disso, que isso passa de uma ação política dele para tentar não ter um vereador que tem compromisso com a verdade na CPI. Certo. E hoje, especificamente, durante a reunião, pareceu ali haver um clima de tensão ali entre você e o Geraldo, né? Você chegou a falar no plenário que pediu para a mesa diretora chamar a polícia. E pelo que o presidente falou depois, isso não aconteceu, né? Ou o senhor chegou a ligar para a polícia? O que aconteceu? Eu estou indo lá agora. Estou indo lá agora fazer ocorrência. Em qual polícia? Na Polícia Militar. Porque, por exemplo, eu estou chamando já os funcionários. Quando eu saí para beber uma água, veio muita gente ser solidária comigo. E 2 pessoas que estavam aqui, e presente, mais 2 empregados, 4. E a minha assessoria veio também, acho que tinha 8 pessoas. E uma pessoa falou assim, Edson, é um absurdo se chama de bandido. Então eu tenho 5 testemunhos oculares, 5, que eu não sei nem o nome deles. Eu sei a face deles, que estavam aqui na porta, tudo estou pegando e vou levar. Eu não sou bandido. Posso não ser uma pessoa bonita, uma pessoa educada, uma pessoa carismática, uma pessoa competente, dentro do seu julgamento de valor. Mas mau caratismo, eu tenho muito defeito, mas de caráter, até hoje eu não tive nenhum. Certo. Então tá. Quer acrescentar alguma coisa? Não.